Aleluia! Esse é o programa Exército de Salvação, História e Tu, onde você vai aprender sobre histórias de pessoas importantes para o nosso movimento no Brasil. A pessoa que vamos abordar hoje é a Coronel Estela de Lis Lemiche, fundadora do Exército de Salvação no Brasil, ao lado de seu esposo, o Coronel Davi Miche. Ela nasceu em 29 de julho de 1873, na cidade de Lausanne, na Suíça. Ela pertencia a uma família evangélica de condições abastadas. E aos 16 anos, então, ela foi enviada para Paris pelos pais para ajudar uma tia, casada com o senhor Mac. Eles tinham um negócio, uma casa de lembranças na capital francesa, na Avenida República. E como os pais sabiam que esses tios frequentavam a igreja batista de um pastor renomado, então ficaram tranquilos sobre o ambiente que a filha frequentaria. O que os pais não faziam ideia é de que o casal Mack também frequentava as reuniões do Exército de Salvação e que a senhora Mack havia se tornado soldada. Nós estamos em 1889. Nessa época, os franceses tinham orgulho do seu esclarecimento intelectual. As suas ideias eram exportadas para todo o mundo. Eles encaravam as sagradas escrituras cada vez mais como simples lendas, que ficavam mais prejudicadas ainda pelas narrativas dos milagres absurdos atribuídos a Jesus. Tais superstições só deveriam ter lugar entre os menos esclarecidos. E, de repente, eis que aparece, sem mais nem menos, vindos da Inglaterra, pregadores e pregadoras, imagine só, que ousavam vir a público para proclamar o Evangelho sem omitir nada do seu conteúdo. E, além disso, a simplicidade salvacionista no seu estilo de vida, na pregação, na maneira de cultuar, os uniformes quase militares com os chapéus considerados ridículos, os chapéus aleluia, as bandas de metais, as bandas de brass, com a percussão de pandeiros, de bombos, melodias emprestadas do meio secular, com letras adaptadas, tudo isso causava grande irritação. Lembre-se, por exemplo, que o positivismo de Augusto Comte havia sido exportado, inclusive, para o Brasil. A gente tem até hoje, na bandeira nacional, a herança disso, ordem e progresso. Isso mostra de como o positivismo de Augusto Comte influenciou a elite brasileira naquela época. Quando Estela acompanha os tios às reuniões salvacionistas, ela começa a ser banhada pela palavra de Deus e ela tem uma experiência de salvação. Ela tem 16 anos e ela se junta ao Exército de Salvação, assina os artigos de guerra, ou o Pacto do Soldado, veste o seu uniforme e só aí é que ela se lembrou que tinha que escrever para os pais a respeito desse passo. O resultado é que, depois que ela mandou a carta, ocorreram 8 dias de silêncio. E você pode imaginar o que aconteceu? A mãe e a irmã vieram pessoalmente da Suíça e a levaram para Lausanne. Lá, ela foi proibida de assistir a qualquer reunião e mesmo de saudar ou de dirigir a palavra a qualquer salvacionista na rua. Ela passou a ajudar na classe das crianças da Escola Dominical da Igreja Nacional, mas a sua experiência de entrega a Deus foi ficando cada vez mais no passado e foi adormecendo. Então, um outro tio que morava nos Estados Unidos passou por uma época muito difícil. Esses tios perderam 3 filhos em seguida.
um depois do outro, e eles perguntaram se Estela não gostaria de passar algum tempo com eles, porque talvez ela fosse lhes de consolo. Então Estela atravessou o Oceano Atlântico e ficou 6 anos morando com esses tios na América. Como resultado disso, ela voltou de lá falando inglês, porque lembra, ela falava francês. Ela voltou de lá falando inglês, alemão, ela aprendeu datilografia, que para aqueles que não sabem, era bater a máquina, que hoje seria usar um teclado, né? E ela praticava estenografia. Ela voltou como ela se tornou uma secretária completa, muito preparada, e quando o pai faleceu, então ela decide voltar para Lausanne para consolar a mãe. O problema é que ela era uma secretária tão bem preparada que quando ela procurou emprego em Lausanne não achou vaga. Então ela resolveu que iria procurar emprego lá na cidade de Paris, de novo. A mãe achou que ela já estava curada do contágio salvacionista e não voltaria mais a vestir o nosso uniforme, e ela permitiu que ela fosse para a casa dos tios Mac. Afinal de contas, ela já não era uma adolescente, ela já haviam se passado 10 anos. E o fervor que ela tinha experimentado 10 anos antes era apenas uma recordação dos tempos de adolescência. Então, ela voltou para Paris e os tios estavam firmes no Exército de Salvação. E ela quis então rever um culto do exército. E comoveu-se de novo. Foi tocada por Deus. Quando eles viram, ela estava no banco de misericórdia, consagrando a vida dela a Deus, e dessa vez ela estava consagrando a vida para servir a Deus pela vida toda como oficial. É claro que dessa vez ela tomou o cuidado de escrever para a família, compartilhando a decisão, e o resultado não foi muito diferente. A família enviou um irmão dela, que se chamava Alfredo, para levá-la, e mandou uma carta da mamãe junto. Na carta, a mãe fazia todo tipo de previsão de infelicidades, remorsos, desgraças, e dizia: Você vai trazer vergonha para nossa família. O que vão os outros dizer? Você não pode se tornar salvacionista e continuar sendo a minha filha. Então veio uma série de predições, uma série de censuras, mas Estela agora era uma pessoa mais madura. Ela tinha certeza do que ela tinha experimentado na presença de Deus, e ela, apesar de uma série de cartas irem e voltarem depois daquela primeira, diante da recusa dela voltar-se para casa, ela continuou obedecendo o chamado de Deus. Então ela foi aceita como candidata lá na França, e como candidata ela foi trabalhar num lar de crianças. Tinha uma oficial anterior que saiu e ela foi substituir como professora. E ela fez tão bem que a diretora pediu: olha, não tira a Estela daqui, deixa ela aqui porque ela fez muito bem. E então ela não fez o colégio de cadetes como qualquer oficial faz. Ela ficou apoiando o trabalho naquele lar de crianças. Uma vez que ela foi nomeada tenente, né, ela foi comissionada tenente, ela ficou algumas semanas num posto de evangelização de Paris Bastilha. Os dois nomes são muito famosos no mundo todo. E logo depois dessas semanas, ela foi nomeada secretária do chefe territorial, que era o comissário Ulisse Kossandé. Trabalhando no quartel, ela conheceu aquele que já tinha trabalhado em outros lugares, também conterrâneo dela, que era o Davi Mich. A essa altura, ele era major e ele havia sido nomeado como chanceler do Exército de Salvação para a França. Então, eles se tornam noivos, e quando eles assumem esse compromisso,
o Exército de Salvação a afasta da capital e nomeia a capitã Stella de Lisle para a cidade de Saint-Étienne, Santo Estevão, que fica no centro da França, era uma grande cidade industrial, e em 5 de abril de 1905 eles se casam ali. Ela tinha 33 anos de idade e ele tinha 38. A mãe aceitou receber a visita do casal para receber o genro, para conhecê-lo, contanto que esse genro e ela não aparecessem de uniforme na frente dela. E eles fizeram essa concessão para a mamãe. E quando tinha que fazer o registro em Lausanne sobre a mudança de nome de Stella, a mãe exigiu que não se colocasse que ele era salvacionista. Isso a gente não sabe se foi atendido ou não, porque ele era, assim como ela era também, oficial do Exército de Salvação. Dizem que o Davi Miche, o fundador do Exército de Salvação no Brasil, era uma pessoa muito consagrada, uma pessoa de muita devoção. Agora, a Estela trouxe um equilíbrio no casal, no sentido de que ela completou características importantes. Ela era mais expansiva do que ele. E ela, com certeza, você percebeu que ela era mais instruída, né? Então, ela falava inglês. Ela acabou servindo de secretária para o próprio esposo, quando o esposo tinha que escrever diretamente para o QGI em Londres. E eles foram então nomeados para comandar o trabalho na Bélgica e ficaram 6 anos lá, durante os quais nasceram o Davi, o filho mais velho, né, xará do pai, e Marcel, né, o filho caçula. Depois disso, eles vão comandar o trabalho na Itália e por 2 anos. Aí eles voltam, então dessa vez, para a Suíça, para o quartel em Berna. E é aí que a gente já viu isso. Para quem não está lembrado ou não ouviu, deve ir lá ouvir o nosso programa, né, a nossa gravação sobre o Coronel Davi Mich, né? E é ali que chega o pedido do general Bramwell Booth, nessa época, para abrirem fogo, isto é, serem os pioneiros da obra salvacionista aqui no Brasil. Ele já tinha 54 anos de idade e ela já tinha 48. E a pergunta que foi feita pelo general era: estáis dispostos a partir para o Brasil a fim de lá criar o exército de salvação? A gente sabe que mesmo nessa época não era costume enviar oficiais na idade deles para darem início, porque era um trabalho muito árduo, muito exigente. Era normal enviar oficiais mais jovens. Mas eles aceitaram. Eles oraram a Deus e, num gesto de fé e obediência, eles vieram para o Brasil. Então vieram os 4: Davi, Stella, o Davi filho e Marcel. Davi tinha 16, Marcel tinha 12, né? E chegaram ao Brasil, no Rio de Janeiro, capital federal, em 8 de maio de 1922, a bordo do navio da British Royal Mail, chamado Arlanza. Aqui no Brasil, isso é muito interessante. A coronel aprendeu rapidamente a falar português, ao contrário do esposo. O coronel nunca alcançou isso, né, de falar a nossa língua. A gente já explicou que ele, ao contatar as autoridades do governo federal, não sentiu muita falta disso, porque não precisou de tradutor, uma vez que as autoridades falavam fluentemente a língua dele, né? Depois de 5 anos como oficiais pioneiros e com um forte risco de derrame cerebral, o coronel teve que retirar-se do trabalho pioneiro no Brasil. As despedidas ocorreram primeiro em São Paulo, em 18 de agosto de 1927, né, 5 anos depois do início do trabalho aqui, e no Rio de Janeiro, no dia 27. Eles deixaram atrás de si 175 soldados. Uma família, né, salvacionista já estava sendo estabelecida. 99 recrutas, 114 jovens soldados.
Eles levaram mais um ano para embarcar de volta, em férias de recuperação, como foi o termo usado na época, mas, infelizmente, a saúde do coronel não melhorou e lá na Suíça ele teve que ser aposentado antes do tempo certo. Então ele foi aposentado em 29 de outubro de 1929. E eles foram morar em Margé. Muito interessante porque é pertinho da cidade natal dela. Não é na cidade, mas é pertinho da cidade natal dela. Agora, quando o coronel faleceu em 1938, ela voltou para o Brasil. E o filho mais novo, Marcel, veio junto com ela. Levaram mais 24 anos entre o falecimento dele e o dela. Ela foi promovida à glória em 15 de abril de 1962. E o funeral ocorreu no dia seguinte, que era uma segunda-feira, 16 de abril, né? No Salão do Corpo Central de São Paulo. E dali o esquife, o caixão, né? Seguiu para um cemitério em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, né? Ela escreveu, já depois de aposentada, viúva e bem debilitada, ela escreveu assim: olhando para o passado, é com gratidão que vejo a mão de Deus em toda a minha vida. Não sei como expressar aqui todo o meu profundo reconhecimento. Eu acho que uma das coisas que impressionam quando a gente lê sobre a vida da Coronel é que ela gastou praticamente os 5 últimos anos dela de serviço ativo no Brasil. Uma terra tão diferente, de clima tão diferente, de língua diferente, de povo diferente, costumes diferentes da sua Europa, seja Suíça, seja Bélgica, seja França, seja Itália. Mas algo nasceu no coração dela e ela foi compelida a viver os seus últimos dias. E não foram poucos, né? São 24 anos entre a morte dele e a dela. Para mim é uma pregação sem palavras de o quanto esses nossos oficiais pioneiros amaram esse lugar chamado Brasil e amaram esse povo chamado brasileiro. Então, para mim é uma herança muito nobre e eu creio que é uma inspiração para todos nós sabermos que foi plantado com todo esse amor, com todo esse sacrifício e com todo esse carinho, a ponto de o filho vir também junto, né? Você gostou de conhecer mais sobre a Coronel Stella Delis Lemiche? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o like, escreve um comentário, tá? Compartilha com seus amigos. E que o Senhor nos capacite a honrar o seu nome na nossa geração. Deus os abençoe.